Fala pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos, saudações em nome de Jesus. Eu sou o professor Marlon, sou professor de ensino religioso na Escola Batista de Itapevi. E esta aula é a videoaula de número 4 para a turma do nono ano do Ensino Fundamental 2 da Escola Batista de Itapevi. Mais precisamente, esta aula é para o nono A, né? E turma esta que eu mando um abraço muito caloroso, muito saudoso, muita saudade de vocês, espero que logo a gente esteja juntos aí em sala de aula, tá bom? Galera, nós vamos continuar a nossa aula de número 4, trabalhando sobre o tema cidadania e convivência, né? Eu vou explicar de novo, vou explicar com calma de onde nós partimos, onde estamos, para onde vamos. Ok? Mas antes de começar, eu quero deixar aí três observações para vocês, tá? 3 orientações. Primeiro, que eu acho que é talvez a mais importante aqui, o crédito para os textos que nós usamos em sala de aula, uma vez que nós não temos um livro-texto, nós não temos apostila, então o crédito que o professor aqui está usando nas aulas, o crédito estará descrito na descrição abaixo, ok? E também lá no Maestro, aplicativo que vocês alunos usam para assistir o vídeo, assistir a aula e fazer as atividades, lá também vai estar descrito o crédito para os textos, tá bom? Segundo lugar, você terminando aqui, terminando de assistir o vídeo, olha o dedinho, corre lá para fazer as atividades, tá bom? E assiste o vídeo aula e já corre para fazer as atividades, tá? E terceiro lugar, antes de nós entrarmos na nossa aula, deixa o seu like, deixa o seu like aí, aqui, deixa o seu like aí no nosso canal, tá bom? Isso ajuda, dá uma moral pro professor aí. Se inscreve no nosso canal, por que não? Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal aí. E aqui no cantinho você vai encontrar o sininho. Então clica no sininho, ativa o sininho para que você receba as notificações das próximas videoaulas em tempo real, ok? Tranquilo? Então vamos lá, gente. Então nós estamos trabalhando desde o começo do bimestre anterior sobre ética e cidadania. E aí, quando começaram as nossas videoaulas, nós começamos a trabalhar cidadania e convivência. Cidadania e convivência. Esse é o tema geral, né? A primeira videoaula, falamos sobre convivência consigo mesmo. Então, pontuamos como nós temos que nos enxergar, se aceitar e como devemos conviver com isso. Segundo lugar, a convivência com o outro. Convivência com o outro. Terceiro, aula passada, falamos sobre a convivência com Deus. Convivência com Deus. Hoje, nós vamos continuar esse tema da cidadania e convivência, falando especificamente da cidadania. Cidadania. Né? Essa é a última parte desse tema. Então, semana que vem, na próxima aula, nós trabalharemos a aula de número 5 com um tema que girou um tema novo, ciência e religião. Mas aí no final eu explico como vai se suceder na próxima semana, tá bom? Então hoje, importante você se concentrar em hoje. Cidadania. Vamos falar aí o que é cidadania, o valor da pátria, política e politicália. E por último eu queria ler com vocês o texto de Romanos capítulo 13 da Palavra de Deus, que vai trazer aí essa conexão, o porquê que nós trabalhamos cidadania no tema de ensino religioso. Vocês vão perceber porquê no final. Ok? Bora para a nossa aula? Vamos que vamos? Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, o que é cidadania? A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. A palavra cidadania foi usada na Roma Antiga para identificar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Então, cidadão é aquele indivíduo que mora na cidade. E cidadania,
são as regras e valores morais que regem o bem-estar da convivência dentro de uma cidade. Então, por isso que é importante. Todos nós somos cidadãos e todos nós lidamos com a cidadania, né? A cidadania, diz aí o Dalmo Dallari, no seu livro Direitos Humanos e Cidadania, ele vai dizer: a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado, está excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Então, ser cidadão ou estar civilizado é estar conectado a uma cidade pela qual ele vai poder conviver, opinar, vai poder desfrutar de todos os benefícios, não é, que advém do convívio social cidadão. No Brasil, estamos gestando a nossa cidadania. Damos passos importantes com o processo de redemocratização e a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Mas muito temos que andar. Ainda predomina uma visão reducionista da cidadania. Votar de forma obrigatória, pagar os impostos, ou seja, fazer coisas que não são impostas. E cidadania não é só isso. Encontramos muitas barreiras culturais e históricas para a vivência da cidadania. Somos filhos e filhas de uma nação nascida sob o signo da cruz e da espada. Acostumados a apanhar calados, a dizer sempre sim senhor, a engolir sapos, a achar normal as injustiças e termos um jeitinho brasileiro para tudo, a não levar a sério a coisa pública, a pensar que direitos são privilégios e exigi-los é ser boçal e metido, a pensar que Deus é brasileiro e se as coisas estão como estão é por vontade dele. Os direitos que temos não nos foram conferidos, mas conquistados. Muitas vezes compreendemos os direitos como uma concessão, um favor de quem está em cima para os que estão embaixo. Contudo, a cidadania não nos é dada, ela é construída e conquistada a partir da nossa capacidade de organização, participação e intervenção social. A cidadania não surge do nada como um toque de mágica. Nem tampouco a simples conquista legal de alguns direitos significa a realização destes direitos. É necessário que o cidadão participe, seja ativo, faça valer os seus direitos, simplesmente porque existe o Código do Consumidor, automaticamente deixarão de existir os desrespeitos aos direitos do consumidor. Ou então esses direitos se tornarão efetivos? Não. Se o cidadão não se apropriar desses direitos, fazendo-os valer, esses serão letra morta, ficarão só no papel. O que esse parágrafo está dizendo é que não é o fato de nós termos um Código do Consumidor que os direitos do consumidor são observados, pelo contrário. Não é porque nós temos uma lei de trânsito, não é? A CLT, o Código de Leis de Trânsito brasileiro, que as leis de trânsito estão respeitadas. Também não. Não é porque nós temos uma norma na escola que essa norma é respeitada e os direitos dos alunos são também respeitados. Também não. Nós temos que conquistá-los, temos que brigar por eles, brigar, que eu digo aqui, buscar pelos meios legais o exercício da lei, o exercício dos direitos. É isso que esse texto diz e eu concordo. Né? Por exemplo, os direitos das empregadas domésticas, que são direitos novos, né? De 10, 15 anos para cá, se eu não me engano, mas não é porque essas leis existem que as empregadas domésticas têm os seus direitos garantidos. Não necessariamente, ela precisa brigar por isso. Ela precisa exigir, ela precisa reclamar, ela precisa dialogar para que a lei se torne efetiva. Construir cidadania é também construir novas relações e consciências. Cidadania é algo que não se aprende com os livros, mas
com a convivência na vida social e pública. É no convívio do dia a dia que exercitamos a nossa cidadania através das relações que estabelecemos com os outros, com a coisa pública e com o próprio meio ambiente. A cidadania deve ser perpassada por temáticas como a solidariedade, a democracia, os direitos humanos, a ecologia, a ética. Por isso que é muito importante a criança vir à escola, porque ela aprende em casa os valores morais, os valores sociais, os valores bíblicos, e na escola ela exercita esses valores sociais, valores morais, valores bíblicos, para que ela se torne de fato uma cidadã. É interessante essa questão, né? A cidadania é tarefa que não termina. A cidadania não é como um dever de casa, onde faço a minha parte, apresento e pronto, acabou. Jogo o papel no lixo, acabou, pronto, já fiz a minha parte. Não. Enquanto seres inacabados que somos, pecadores, sempre estaremos buscando, descobrindo, criando e tomando consciência mais ampla dos direitos. Nunca poderemos chegar a entregar a tarefa pronta, pois novos desafios na vida social surgirão, demandando novas conquistas e, portanto, mais cidadania. Que texto, né? É um texto bem sério, né? Note bem, não ter cidadania é ser menos homem, é ser menos humano, é não ser respeitado no que ela é essencial por natureza. A cidadania é um direito essencial do ser humano por sua dignidade de filho de Deus. Não a conquistamos sós, nem a recebemos como favor dos poderosos. Pela nossa própria natureza humana, devemos ser respeitados, porque nossa vida tem um alto destino que nos foi dado por Deus para realizarmos nossa felicidade. Eu vi esses dias, com muita tristeza, eu caminhando no centro de Carapicuíba, alguém vindo na calçada, pegou um papel, uma embalagem e jogou na calçada, na frente de todo mundo, jogou na calçada e virou as costas e saiu andando, como se não tivesse feito nada de errado. Eu confesso que eu parei, fiquei abismado, e depois eu peguei aquele papel, joguei no lixo mais próximo, e eu fiquei então abismado, olhando aquela situação e pensando, poxa, que sociedade nós temos? Isso é ser cidadão? Isso é cuidar do próximo? Isso é cuidar da rua, da calçada, da casa, do bairro, da igreja, da escola onde nós convivemos? Não, não é. Não é. Então, por isso, a nossa aula é de bastante reflexão. Ok? Você vai ter atividades para fazer sobre essa primeira parte. Então, veja lá nas atividades depois do vídeo, tá bom? Caminhando aqui, o valor da pátria. Olha aqui que bonito. Valor da pátria. Pátria tem a ver onde nós estamos, né? Onde nascemos. Olha só, pátria amada. Escolheste nascer hoje, minha filha, no dia da pátria. Que posso te dizer desta pátria que te abrigará doravante? Talvez eu devesse te dizer que eu aprendi. Aprendi, minha filha, que a pátria é quando a gente sente orgulho ao ver a bandeira. Que a pátria é quando a gente chora, mesmo que por dentro ao ouvir o hino. Pátria é quando a gente deseja ficar aí imóvel ao lado da pira guardando o fogo. É quando a gente quer desfilar e se não consegue levanta cedinho só para ver o desfile pela televisão. Pátria, minha filha, não é só hoje. É quando a gente sai na rua todos os dias e fica indignado ao ver gente como a gente espalhada pelo chão. É quando a gente sai na rua e quer ter uma cidade limpa, arborizada, bonita, um país bonito e um povo feliz. É lutar para que todos tenham dignidade, comida, educação e saúde. Pátria, minha filha, é ser honesta acima de tudo, contigo e com os outros. É não deixar que tirem a tua liberdade, é não deixar que tirem a liberdade de ninguém. Mas o que eu aprendi, minha filha, não posso te dizer, pois nada disso resolveu e nossa pátria está doente. Doente de gente que não tem orgulho da bandeira e pisa nela como se estivesse pisando no tapete de casa. Doente de gente que por dentro ri do hino. Doente de gente fria que vira o rosto para a miséria, que ajuda a aumentar. Doente de gente que rouba da própria pátria.
doente de gente que não sabe o que é pátria. Mas a tua pátria, minha filha, será a pátria que quiseres fazer, pois a cada ano de tua vida has de comemorar não apenas o teu aniversário, mas o aniversário da tua pátria. Cresçam juntas, tu e a pátria. Tu e a pátria amada, Brasil. Seja bem-vinda a este mundo, minha filha, faça dele um mundo mais digno. Que lindo, né? Que lindo. É um texto, depois você vai ter os créditos, mas me faz pensar sobre o que é pátria. Pátria é onde nós estamos, né? Muito interessante. Por outro lado, um texto do Rui Barbosa sobre política e politicália. Olha que feio. É feio a politicália, né? Diz assim, só antes de eu falar isso aí, a política não é coisa ruim. Política é coisa boa. A palavra política vem de polis, do grego, que significa cidade. 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 Então, quer dizer, polis, de política, vem de as leis de uma cidade, as normas de uma cidade, o bem-estar de uma cidade, de uma polis, política. Por isso que o homem que mora numa polis, ele é político por natureza. Todos nós somos políticos, né? Mas vamos lá, para o texto do Rui Barbosa. Política e politicália. Política e politicália não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas, tradições respeitáveis. A politicália é a indústria de o explorar a benefício de interesses pessoais. Constitui a política uma função ou um conjunto das funções do organismo nacional. É o exercício normal das forças de uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicália, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicália, a malária dos povos de moralidade estragada. Sejamos fãs da política, não da politicália. Apoiemos a política. Isso é ser cidadão, não a politicália. Tá certo? Que bom, né? Que da hora esse tema. Ok? Eu vou para a parte dos textos, a parte final, e depois nós vamos para o texto bíblico, como eu anunciei no começo. Um texto do Eduardo Alves da Costa, O Caminho com Mayakovsky. O Caminho com Mayakovsky. Diz assim: assim como a criança humildemente afaga a imagem do herói, assim me aproximo de ti, Mayakovsky. Não importa o que me possa acontecer, por andar ombro a ombro como um poeta soviético. Lendo teus servos aprendi a ter coragem. Tu sabes, conheces melhor do que eu a velha história. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e conhecemos nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Uau! Quer dizer que a gente vê as coisas erradas e a gente não diz nada. A gente não se envolve, a gente não fala, até que realmente algo acontece que nos tira a possibilidade de falar, porque a gente não vai existir mais. Que coisa! Olha, estou aqui com a minha cabeça aqui a milhão, pensando sobre as implicações disso. Você vai ter atividades lá no Maestro para fazer sobre esse texto. Ok? Tem bastante coisa ainda para falar, mas eu vou aqui para a Declaração dos Direitos Humanos. Ok? E aí
na Declaração dos Direitos Humanos. Todos nascemos livres e somos iguais em dignidade e direitos. Todos temos direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal e social. Todos temos direito de resguardar a casa, a família e a honra. Todos temos direito a trabalho digno e bem remunerado. Todos temos direito ao descanso, ao lazer e às férias. Todos temos direito à saúde e assistência médica hospitalar. Todos temos direito à instrução, à escola, à arte e à cultura. Todos temos direito ao amparo social na infância e na velhice. Todos temos direito à organização popular, sindical e política. Todos temos direito à informação verdadeira e correta. Todos temos direito de ir e vir, mudar de cidade, estado ou país. Todos temos direito de não sofrer nenhum tipo de discriminação. Ninguém pode ser torturado ou linchado. Todos somos iguais perante a lei. Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou privado do seu direito de defesa. Toda pessoa é inocente até que a justiça baseada na lei prove o contrário. Todos temos direito, todos temos liberdade de pensar, de nos manifestar, de nos reunir e de crer. Todos temos direito ao amor e aos frutos do amor. Todos temos o dever de respeitar e proteger os direitos da comunidade. Todos temos o dever de lutar pela conquista e ampliação desses direitos. Essa é a versão popular do Frei Beto, do Declaração dos Direitos Humanos. Ok? Então, nós vamos para uma parte final aí da nossa aula. E eu quero conectar agora, conectar nesses minutos finais, o tema da cidadania com a religião, com a palavra de Deus mais precisamente. Preste bem atenção na leitura de Romanos capítulo 13, de 1 a 7. Diz assim: todo homem, todo indivíduo, esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Esse texto da palavra de Deus, escrito pelo apóstolo Paulo, Romanos capítulo 13, vai dizer algumas coisas, alguns princípios, né? Primeiro, nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, temos que aprender a viver em sociedade. E o nosso vínculo com Deus está conectado com a forma como eu me vinculo com o meu semelhante. Eu disse na aula do 6º ano, se eu não me engano, eu citei lá 1 João, que diz assim, que o mandamento é que nós devemos amar a Deus e ao semelhante. Mas o apóstolo João vai dizer assim, se você não ama ao seu próximo, a quem você vê, como que você vai amar a Deus a quem você não vê? Significa que o meu amor a Deus, ele é medido pelo meu relacionamento cidadão com o próximo. Então, esse é um princípio. Segundo, o texto vai dizer que toda autoridade, dentro de uma cidadania, toda autoridade, ela é instituída por Deus. Deus usa aquela autoridade para reger aquela sociedade. Então, a autoridade, ela é escolhida por Deus, ou não só escolhida por Deus. Cuidado com esse termo. Deus permite que aquela autoridade
exerça aquele poder por um determinado momento e Deus a institui de poder. O poder vem de Deus. Assim como a verdade vem de Deus. Não é? A partir disso, respeitar a Deus significa respeitar a autoridade. Respeitar a autoridade do pai e da mãe, do professor, da diretora, da coordenadora, dos professores. Respeitar a autoridade do policial, respeitar a autoridade do juiz, do delegado, respeitar todas as autoridades constituídas nos três poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário. Outro princípio desse texto é que quando eu faço o bem, essa autoridade não vai me punir, porque eu fiz o bem. Agora, se eu faço mal, tema, porque Deus vai nos punir pela autoridade. Então, por exemplo, nós tivemos um caso de racismo nos Estados Unidos, onde o Derek Chauvin assassinou por asfixia o Floyd, né, George Floyd. Aquele caso daquele policial, né, que ajoelhou no pescoço daquele negro do George Floyd. Policial branco, o George Floyd. E o George Floyd dizendo, não consigo respirar. Aquele policial errou. Ele é autoridade? Mas ele errou. E a justiça tem que puni-lo. Não são as nossas mãos, não é a nossa raiva, a nossa indignação que vai matar ele. Não, nós estaríamos errando se fizéssemos isso. Mas as autoridades, as outras autoridades instituídas também por Deus vão punir aquele ex-policial, né? Porque não é mais policial, se não me engano. Então, repare, mesmo quando uma autoridade erra, ela também está sujeita às outras autoridades. Não é? E, por último, o princípio da palavra de Deus é que nós temos que ser bons cidadãos, pagar o nosso tributo, honrar a quem honra, temos que ser bons cidadãos, cuidar da nossa cidade e exercer a nossa cidadania com responsabilidade, com consciência, com fé e com criatividade. Tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje sobre cidadania. Falamos o que é cidadania, valor da pátria, política e politicália e finalizamos com Romanos capítulo 13, com a conexão da cidadania com a fé, com a palavra de Deus. Ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Semana que vem, como eu disse, nós giramos o tema, nós falamos sobre cidadania e convivência, ficamos 4 aulas sobre esse tema. Semana que vem nós vamos para a aula 5, high five, aula 5, sobre ciência e religião. E na aula 5, na semana que vem, vamos trabalhar fé e razão. Olha que legal o tema, fé e razão. Eu disse para a turma que as aulas de ensino religioso seriam criativas e seriam bastante interessantes. Falamos sobre cidadania e convivência. Semana que vem vamos começar ciência e religião. Que legal, imperdível. Eu termino aqui, deixa o seu like aqui no cantinho, like, se inscreve no canal e aciona o sininho aí para ajudar o professor, beleza? E para você ficar antenado. Corre lá para o maestro e faça as atividades propostas lá, sobre esta videoaula de número 4, cidadania. Semana que vem temos a nossa aula high five, aula 5. Tá bom, gente? Tchau, obrigado a atenção de todos, espero que tenham gostado. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.